de Delarete, ele que é cirurgião vascular e angiologista com 20 anos de experiência e membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Dr. Carlos, obrigada pela sua disponibilidade, bem-vindo aqui ao Toca Uma Pra Mim. Obrigado, Michele, eu que agradeço o convite, tô velho, né, 20 anos eu tô aqui já. Vamos colocar que todos nós aqui presentes começamos assim, sabe criança prodígio que entrou na faculdade com 12 anos de idade? Vou tentar massagear meu ego assim, então. Não é velha, é experiência. Exatamente. Experiência. Mas brincadeiras à parte, eu achei muito interessante que a gente mal abriu, né, o Toca Uma Pra Mim com a nossa enquete perguntando como que tá a saúde das pernocas dos nossos ouvintes. Citamos inclusive a Tina Turner, né, Marcelo? Verdade. Que é um ícone, assim, de cuidar bem. Era, né, um ícone de cuidar bem das pernas. E aí já tem até perguntas dos nossos ouvintes referentes a essa questão de questões hereditárias, né? Do quanto que realmente podem influenciar na saúde. É o Everton, né, Marcelo? Sim, o nosso ouvinte, o Everton Dutra, ele disse que tem 35 anos e tem uma dor, né, nas pernas desde os 20 anos. Ele acaba, né, sentindo muitas dores, tanto quando ele trabalha sentado, quanto também ele trabalha em pé. E aí ele deixou essa pergunta aqui pra gente poder perguntar pro senhor, doutor, na hora que você chegasse, que ele falou que não tem varizes estouradas, aparentemente, nunca procurou um especialista. E aí ele também perguntou o que poderia fazer para diminuir essas dores, que muitas vezes vem acompanhado também de um inchaço. Sim, ótimo. Aqui nós temos alguns pontos até bem interessantes. Primeira questão de varizes aparentes ou não. Não necessariamente você precisa ter varizes visíveis para você ter um problema de varizes. Olha. A gente costuma até, numa classificação mais contemporânea, chamar de varizes internas. Você tem uma alteração, ele promove os sintomas, mas visivelmente, na hora que você faz o exame físico, não tem alteração. Mas tá lá. Tá lá. Já tá, a gente consegue, pelos exames complementares, ultrassom, identificar. Tá lá, tem alteração, tem as complicações, mas você bate na perna e não olha. Isso é um ponto a se avaliar. A perna inchada, ela sempre dói. Então, qualquer perna que incha durante o dia, ela dói. O interessante aí é a gente entender quais são as causas desse inchaço. E aí são inúmeras causas. Varizes causam inchaço na perna, fraqueza muscular causa inchaço na perna, alguns outros problemas cardíacos. Então, se eu tenho um sintoma onde a minha perna dói e é uma progressão, eu começo bem o dia e no decorrer do dia a perna vai incomodando mais, geralmente pior no final do dia, e aí eu tenho isso de maneira frequente, vale a pena investigar. Ou seja, provavelmente eu tenho um inchaço, e esse inchaço, que também é muito comum na maioria da população, mas aí nesse caso é sintomático, eu tenho queixa, eu preciso avaliar para entender melhor. E aí, no contrário, doutor Carlos Rachid, às vezes a gente pensa que a varize aparente, ela pode ser apenas um problema estético, né? Ela incomoda visualmente, mas talvez a pessoa não esteja sentindo ali naquele momento nenhum desconforto, ela pensa assim, não, é só estética, não tem problema, não preciso cuidar disso agora. Isso é uma ótima pergunta, porque eu costumo dizer muito assim, varizes nunca foi só estético. Então, é uma doença, é uma alteração. Se a gente for pegar em números absolutos de maneira muito simples, quem tem varizes tem 4 vezes mais chance de ter trombose do que quem não tem. Caramba! Se eu tenho varizes e eu vou para um procedimento cirúrgico, isso pode passar até para 88 vezes mais chance. Eu tenho um risco de complicação como úlceras, dores, alterações na pele. Então, varizes nunca foi só estético. Uau. É importante, é uma doença, ela é progressiva, ela tem que ser tratada. Então, e quanto antes eu conseguir identificar e tratar, melhores são os meus resultados. Então, sempre que eu tenho, é importante acompanhar, avaliar e definir o que eu tenho de prognóstico. Tem algumas outras complicações também que as varizes podem trazer a longo prazo? A gente sabe que varizes a longo prazo, ela vai piorar. A questão da dor, ela vai piorar uma questão de sintomas de inchaço, parestesia na perna. Aumenta o meu risco de ter úlceras, que são aquelas feridas abertas na perna. Existe uma alteração na pele, que a gente chama de dermatite ócrea. A pele começa a ficar manchada, e essa mancha não é tão simples de voltar. E a complicação mais comum, que a gente tem mais temida, é a questão da trombose, que ela sim pode diretamente, de fator isolado, ela já influencia para esse quadro. E aí, doutor Carlos, eu não sei se o senhor pode comentar também as diferenças dos tratamentos, né, para varizes. O que se tem atualmente, quais seriam os mais modernos, os melhores? A gente tem muito avanço nos últimos anos no tratamento, por exemplo, da flebologia, no quadro de varizes.
Então, hoje a gente tem cirurgias que a gente faz totalmente no consultório, sem necessidade de ir para o hospital, sem necessidade de anestesia, sem necessidade de internação. O paciente levanta e vai embora para casa, volta para... Por exemplo, eu tenho pacientes que vêm das cidades no entorno, eles vêm dirigindo, deitam, a gente trata a safena, eles levantam, pegam o carro e voltam dirigindo. Caramba! Então, hoje não tem repouso, não tem corte, não tem ponto. A gente tem um processo muito mais avançado de tratamento. Excelente. Boa. Mas precisa fazer uma recomendação que somente os profissionais devidamente capacitados na área da medicina, né, doutor Carlos? O que pesa muito hoje no tratamento, Michele, é o diagnóstico. Então, a gente precisa ter uma avaliação bem feita, um planejamento. Então, acaba que poder avaliar com um cirurgião vascular, um profissional capacitado que consiga fazer um exame de ultrassom, identificar as alterações, planejar esse tratamento, eu tenho resultados mais creditados, resultados mais certos e com uma velocidade mais significativa. Deixa eu saber do Dr. Carlos como que a gente está de tempo, porque eu tenho mais 2 perguntas para os ouvintes e eu queria voltar com elas aqui depois da música do Engenheiros do Havaí. É possível, claro, Dr. Carlos Rachid? Com certeza. 1:10 perguntas aqui do Bruno, Pablo. O Everton voltou de novo também, ficou com uma outra dúvida. Segura que a gente volta com o Dr. Carlos Rachid depois do Engenheiros do Havaí. Sabe o som